Como prometido, eu já estou aqui com a Carla. Na verdade, esse não é o nome dela, real, mas ela está usando esse nome até para se resguardar também, porque toda a comunidade... Não sei se você... Nesse momento, nós relembramos aqui fato o que está acontecendo em Fortaleza, né, em todo o nosso Ceará, o que ocasionou tudo isso que está acontecendo, esses ataques terroristas aqui na nossa capital e no interior, né? O porquê que tudo isso aconteceu e para onde que isso está indo, né? Então, assim, foi bastante esclarecedor, mas surgiram ainda algumas dúvidas que você, nosso telespectador, entrou em contato comigo, seja na minha rede social ou no nosso programa também. A gente recebeu alguns e-mails também. E, enfim, atendendo a todos vocês, hoje a gente vai continuar esse assunto. E a gente trouxe uma moradora de uma comunidade aqui de Fortaleza que está enfrentando algumas barras e ela vai falar pra gente, na verdade, o que está acontecendo, né, diante de tudo isso. E a Carla, que é o nome que a gente vai chamar aqui. Carla, boa tarde. Boa tarde, Jaque. Carla, você mora onde? Eu moro na Babilônia. Babilônia, né? E como é que tá o dia a dia de vocês lá depois que esses ataques começaram aqui em Fortaleza, né? Lá vocês têm assim alguma facção? Como é que é lá? Temos uma facção lá que eu preferia nem dizer o nome, né? Certo. Para proteção. Uhum. E desde quando começou esses ataques, as pessoas não saem mais na rua. Normalmente, comunidade, as pessoas, por mais que seja perigoso, as pessoas sempre estão na rua brincando com seus filhos. Mas desde então a gente tem medo de ataques de facções vizinhas. A gente não vai para bairros vizinhos com medo de ser atacados. Já aconteceu casos de pegarem crianças que estavam brincando na rua, então nós pais estamos muito preocupados com a segurança dos nossos filhos, então a gente está mais com medo assim de sair de casa. Mas existe alguma ordem assim deles, no caso? Existe ordem de não ir para o bairro vizinho. A gente não tem ordem de não sair de casa, porém, se a gente sair de casa, pode acontecer algum tipo de ataque, então a gente tem medo. Entendi. Então vocês não podem ir no bairro vizinho. Exato. Por conta de ter uma outra facção que seja... Sim. É isso? Exatamente. E assim, vocês podem receber amigos, pessoas de fora? Não, tá proibido visita de pessoas de fora, Uber, táxi. Uber, táxi, ninguém pode entrar? Não pode entrar. Antes podia, porém agora não pode mais, então eles têm que deixar antes de chegar no bairro. Se alguém pegar Uber, alguma coisa assim. Entendi. Existe mais algum outro tipo de proibição hoje em dia lá? Existe proibição da gente ligar para a polícia, então se tiver algum motivo para a gente ligar, por exemplo, um marido agredindo mulher, a gente não pode chamar a polícia, exatamente para a atenção da polícia não ser no bairro. Então todo o desfoque da polícia tem que ser desviado. É esse tipo de restrições que nós temos. Então é como se estivesse andando em ovos mesmo, assim, né? Hoje em dia você não pode nem mais olhar feio assim para o vizinho. Não, a gente não pode. Não pode haver assim uma briga entre casais, porque se chamar a atenção, é isso? Exatamente. Não pode ter briga de vizinhos, não pode ter briga de casais, nada que alerte a polícia a entrar no bairro. A gente tem que fazer de tudo para exatamente não chamar a atenção, porque senão depois os bandidos vão até a gente e eu nem consigo imaginar esses bandidos chegando perto dos meus filhos. Você falou que já pegaram algumas crianças. Como assim? Normalmente as crianças ficam brincando, aí vão para os bairros vizinhos e tal. Aí para dar um alerta de que não pode, eles pegam as crianças meio que para dar um susto, mas depois devolvem. Mas enfim, a situação da mãe é horrível. Ah, entendi. Então, assim, é como se fosse um alerta que a outra comunidade, por exemplo, pode fazer algo com a criança, é isso? Com o adolescente. As crianças que estudam no bairro vizinho também não podem ir. Não podem nem sequer? Não pode. Os pais, inclusive, já estão rematriculando em outras escolas mais próximas ou no bairro para não perder exatamente o ano. E sobre o trabalho de vocês, assim, como é que está sendo o ir
e voltar para casa? Eu não trabalho, né? Eu cuido dos meus filhos, mas meu marido, ele tá tendo que ir via pé, porque a gente não pode pegar Uber, nem táxi, nem nada desse tipo, nem dinheiro a gente tem para isso. E os ônibus tá tendo essas paralisações. Então, para a gente não perder e correr o risco de ser demitido e ser bem pior, meu marido tá indo e voltando a pé. Caramba, e assim, o que os seus vizinhos comentam sobre isso? Assim, qual é o comentário geral da população lá? Já que a gente nem comenta mais, porque é aquilo, parede tem ouvidos. E se chegar nos ouvidos das facções que nós estamos reclamando daquele bairro, a gente tem medo de acontecer alguma coisa entre pra gente, entendeu? Então, não é que a gente é proibido de comentar, mas o medo nos impede de comentar, ficar falando em fofocas com os vizinhos, exatamente para não chegar nos ouvidos da facção. Entendi. Olha, o nosso Vitor, ele foi conversar com o Coronel Alexandre e o Capitão Pascoal sobre a operação antibombas. E realmente, assim, eles vão falar algumas coisas muito importantes para a gente. Atenção, população, né? Que aí o Vitor, nesse momento, você está onde, Vitor? Vitor, onde você está? Oi, Jaque, olha só, hoje nós estamos aqui no quartel do Comando Geral para saber de fato como é que anda as operações do terror que nós estamos vivendo em Fortaleza, principalmente quando se trata dos explosivos. Então, fique com a gente porque agora eu vou lhe passar um pouco de tudo que está acontecendo. Oi, Jaque, eu estou aqui com o Coronel Alexandre, ele que é comandante-geral da Polícia Militar do Ceará. E, de fato, Coronel, como é que está funcionando as operações aqui em Fortaleza? Bem, uma boa tarde a todos. As operações policiais militares em Fortaleza e no interior estão se dividindo em vários pontos de apoio para se garantir o serviço essencial às pessoas, tanto na capital como no interior do estado. Por exemplo, nós temos agora, saindo aqui do Comando Geral, 400 policiais militares que vão garantir a segurança no transporte público da cidade, bem como temos unidades policiais garantindo o recolhimento de lixo em todos os bairros de maior incidência de delitos e mais carentes, acompanhando a Enel na manutenção da rede elétrica, reposição de lâmpadas e também atendimento ao público, Correios também. Estamos garantindo segurança ostensiva aos postos de saúde em pontos mais carentes da cidade. Também estamos garantindo a segurança em todos os viadutos, pontes e túneis de Fortaleza. Temos apoio de várias unidades. A Polícia Rodoviária Federal tem apoiado, Polícia Militar da Bahia, Polícia Militar do Piauí tem feito ações ostensivas aqui na capital e no interior do estado. Contamos também com ações conjuntas, e não podemos deixar de ressaltar o apoio da Polícia Civil e o apoio de outros órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, que tem, em conjunto com todos os órgãos de segurança pública, se empenhado e se engajado nessa luta contra o crime organizado. E ressaltamos principalmente o apoio dos policiais militares que têm se sacrificado e têm trabalhado de forma diuturna para garantir a proteção das pessoas e a resposta da população. Isso é o que nos deixa mais agradecidos por conta da participação popular que nós temos, do apoio que temos recebido. Esse suporte tem sido muito importante. E aí pedimos à população que continue ligando para o 190, ligando para o 181. Cada informação, cada denúncia prestada é muito importante para nós, para que a gente possa garantir a proteção de todas as pessoas nesse estado e sempre estar atentos para proteger e servir bem as pessoas do Ceará. Vale a pena ressaltar que a polícia está fazendo a sua parte, mas você que está nos assistindo também precisa fazer a sua. E essa forma é muito simples. Se caso você ver algo de estranho acontecendo, ligar 190 ou o 181, ou seja, não tem desculpa para tentar ajudar. É verdade. Essa colaboração é fundamental para o nosso trabalho. Nosso empenho aqui é em proteger as pessoas, é a nossa principal missão, garantir a segurança do povo cearense. E dá para ligar do seu celular, do orelhão público, do telefone residencial, não tem desculpa, né, Coronel? Você pode ligar, tem a ouvidoria, através do WhatsApp, fala alô secretário, WhatsApp da Draco. A Polícia Militar, a Polícia Civil e todos os órgãos de segurança estão prontos a receber essas denúncias e dar a resposta necessária para garantir tranquilidade e paz a todo o povo cearense. Nós estamos aqui com o Capitão Pascoal e quando se trata de bombas, ele sabe como faz para desarmar todas. É isso mesmo? Isso, boa tarde.
A gente está trabalhando preventivamente nessas ações, né, que estão acontecendo no estado em relação à ocorrência envolvendo artefatos explosivos. Aí a nossa dica aqui que vai ficar mais seria mais para a população em relação se o cidadão encontrar algum objeto suspeito que venha a levar a suspeição de ser um artefato explosivo. Primeiramente ele fazer o quê? Nunca tocar, não mexer e nunca tentar remover do local. Seria o quê? Ligar 190, acionar o serviço de emergência da Polícia Militar e acionando o serviço. Vai chegar uma equipe da polícia no local, aí ela vai tomar as medidas que vai ser isolar o local, conter, evacuar se possível e depois vai chamar a unidade especializada da equipe antibombas da Polícia Militar, que é a Companhia GAT, do Grupo de Ação de Estados Especiais. Pronto, já que eu posso lhe falar que eu nunca me senti tão seguro como eu estou me sentindo nesse local. Capitão, muito obrigado pelas suas informações. Então, de fato, qual é o número, por favor? Acionar o sistema de emergência 190. Ligando para 190 e deixando claro, não é para chegar perto, se viu algo ali que parece ser estranho, não chegue perto, de repente é uma mala, apareceu aquilo ali, pode estar por algum outro motivo que não é do seu interesse, não é isso? Com certeza, viu? O local não mexe, não toca, para não ter nenhum risco para a população, né? E chama a unidade especializada, que a gente tem todos os equipamentos, o conhecimento técnico e o policial para atender esse tipo de ocorrência envolvendo explosivos. Então, e como é que está funcionando a questão do monitoramento, que também é muito importante para as pessoas ficarem mais atualizadas, né, dessa questão? Okay. A Polícia Militar está fazendo um monitoramento das instalações críticas que possam vir ser ameaças de bomba, envolvendo na questão preventiva e ostensivamente, e também atuando na parte de investigação, né? E caso, já lembrando a parte de investigação, se o cidadão incorrer alguma coisa, que venha achar alguma coisa suspeita, que denuncie, ligue 181, que seria o disco denúncia, e todas as denúncias que chegando lá vão ser apuradas para a gente tentar prender os criminosos, né, envolvidos nesses atentados. Gente, não é só vocês olharem um conteúdo estranho, algum produto, não. Se vocês estiverem percebendo alguma atuação estranha, alguma pessoa chegando em algum local com algo estranho, também vamos ficar de olho, porque você que está em casa também pode ajudar. Liga 181, não é isso? E pode estar falando e se informando e ajudando aquela região a não sofrer nenhum ataque. Com certeza. Para mais a população deixar mais segura, ligando 181, que é questão de qualquer denúncia, ligando, a gente vai investigar e vai apurar essa denúncia a fundo. O senhor falou dessa questão dos lugares mais críticos. Normalmente, quais são os lugares mais críticos? Os que estão sendo mais visados atualmente seria mais a questão de viadutos, que atingiam a questão da locomoção urbana mesmo, né? A questão que está sendo mais atenção na questão da Polícia Militar. Pronto, capitão, é o seguinte, normalmente quem está nos assistindo pode até pensar, meu Deus, então não vou mais passar por cima de nenhum viaduto, porque tá hora eu estou passando lá e uma explosão acontece. Mas podemos ter calma e seguirmos nossos caminhos sem nenhum problema nessa questão dos viadutos, porque sempre vai ter algum de vocês lá? Isso, com certeza. A Polícia Militar está trabalhando 24 horas por dia para dar segurança à população do Ceará e não vai trabalhar incansavelmente para manter a ordem. Obrigada, Vitor. Amiga, me diga uma coisa, os seus filhos, eles sentem falta de brincar na rua? Eles pedem? Eles entendem? Eles pedem muito, já que eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. E me dói muito o coração saber que eu tenho que negar um pedido tão simples, que é brincar de esconde-esconde na rua. E eles me pedem todo dia. Infelizmente, eles não têm idade de entender o porquê, o que está acontecendo, o perigo que está lá fora. Mas sim, eles, infelizmente, sentem muita falta. Caramba. Doutor Carlos, hoje, na atual, depois de quanto tempo, né? A gente já está hoje com quantos dias já de ataques? Quantos? 13. Hoje, no dia da nossa gravação, viu, gente? Então, como é que o senhor está vendo hoje a atual situação? Bom, Jaque, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: isso não é algo que aconteceu agora. Não é algo que simplesmente uma declaração feita por um secretário de Estado ocasionou. Não é isso. Vamos voltar um pouquinho no tempo, 13 anos, 2006. As facções de São Paulo fizeram exatamente o que estão fazendo hoje no estado do Ceará. Tem até um filme nacional, que o título é Salve Geral, que mostra bem como é que funcionou. Houve uma transferência de chefes de facções
para presídios de segurança maior. E ali eles conseguiram, antes de ir, comunicar, dizer, dá o tal do salve geral, que é o comando para os ataques. E ali São Paulo passou um terror. Foi uma época, até tem um filme, né, como eu disse. Então não é algo de hoje, não é algo exclusivo do estado do Ceará. Nós temos, por exemplo, um presídio chamado Presídio Central, em Porto Alegre. É um presídio que tem capacidade para 4.700 detentos, para 1.900 detentos, e hoje tem 4.700. Então, nós temos esse quadro no sistema prisional de todo o Brasil. O Estado brasileiro, quando eu falo Estado, eu falo da União, que é o governo federal, e dos estados e do Distrito Federal. Eles abriram espaço para a criação de um Estado paralelo. E esse Estado paralelo é comandado pelas facções criminosas. E hoje nós não temos mais, antigamente era uma, duas, hoje nós temos várias. E que aterrorizam todo o Brasil. Aqui no Ceará, o que é que aconteceu? Por exemplo, eu vi uma reportagem semana passada, 300 e pouco, era 420 TVs apreendidas dentro do presídio. Ora, não foram colocadas ali dentro ilegalmente. Quando você ia ao presídio, a CPPL5, tinha do lado de fora um cartaz colocado pela Secretaria de Justiça. Atenção familiares, televisor permitido, LED 32 polegadas. Então aquilo não foi posto ali dentro ilegalmente. Até porque como é que você entra com um TV LED dentro de um presídio para ser apreendido 420? Celular entra ilegalmente, pelo tamanho, pela facilidade. De várias formas entra. Então o que aconteceu aqui no Ceará foi o seguinte: foi criada uma nova pasta, não é mais a Sejus que administra o presídio, é uma pasta de administração dos presídios agora nova. Trouxe-se um novo secretário, né, que é de um órgão do Distrito Federal, mas que já comandou uma rebelião gravíssima no Rio Grande do Norte e teve um bom êxito. E lá foi a mesma coisa, foi porque entrou com mais rigor para cumprir a lei de execuções penais, cumprir a lei da forma que deve ser cumprida a pena. Agora nós temos que entender o seguinte: a lei é para ser cumprida, ela não é para ser rasgada, nem para um lado nem para outro. Do mesmo jeito que não é para ter celular em presídio, que não é para ter TV dentro de presídio, que não é para ter essa comunicação, do mesmo jeito o preso tem que ser tratado como pessoa. Se nós queremos uma pacificação social, nós não queremos uma guerra, não é isso? Agora, o que é que a população não entende? Que para nós podermos ter pacificação social, ou seja, nós podemos ir na beira-mar, tomar uma água de coco, com o celular na mão, tirar uma selfie, fazer um live, fazer o que quiser, sem ter o celular tomado e sem ter o risco de levar um tiro. Para isso, não é só prisão, não é só repressão. Essa medida agora da Força Nacional, da PRF, que está mandando 350 homens, convocação de 1.600, eu acho, salvo engano aí o número de policiais já na reserva, ou seja, já aposentados, policiais com 60, 50, 60 anos que estão voltando. Isso aí é emergencial, isso aí é curto prazo, é para conter a onda de violência, né? E aqui, por exemplo, eu estava muito preocupado, porque em dezembro do ano passado, houve um assalto, um roubo no Aquiraz, onde roubaram 5,6 toneladas de explosivo, 40 mil metros de cordel para detonação de explosivo e mais uma grande quantidade de detonadores, sem ser cordel que toca fogo. E eu andava muito preocupado com isso. Graças a Deus, acho que por um trabalho de inteligência, inclusive, aprenderam agora, né, quase 5 toneladas de explosivo. Então foi retirado da mão das pessoas que estavam atacando. Mas em suma, já que nós temos que entender o seguinte: não é um problema do estado do Ceará, é um problema nacional. O presidente, o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse semana passada: olha, isso pode ir para qualquer outro estado. Não, já veio de outro estado. Isso já está em São Paulo desde 2006. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro, isso já aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, isso já aconteceu em Natal e no Maranhão, onde nós tivemos cenas horrendas distribuídas aí pelo WhatsApp. Quando eu recebo, eu vejo, eu nem abro, porque era cortando a cabeça do outro preso e jogando bola com a cabeça isso do outro foi no preso. Maranhão. No Maranhão. Porque chegaram a falar que isso era aqui. No Maranhão, essa filmagem foi no Maranhão. E aí, o que acontece? Agora no Ceará, começou essa questão desses ataques na rua,
que não é novidade, já vem de São Paulo, de outros estados. Por quê? Porque um secretário decidiu de forma correta, e deve ser apoiado pelo governo e pela sociedade, implementar a aplicação da lei e as execuções penais na forma que tem que ser. Agora, repito, se nós queremos pacificação social, uma cidade onde nós possamos novamente, como em 1990 andávamos pelas ruas, a pé, tranquilamente, nós não adiantamos ficar com essa política também, prende e mata todo mundo, porque senão nós vamos ficar numa guerra sem solução. Tem que ser tirado tudo isso ilegal do presídio, o preso tem que cumprir a sua pena de forma correta, isolado da sociedade, sem comunicação, mas sem ser torturado, sem ser maltratado. E tortura que eu falo aqui não é só espancar e bater, não. É condições de higiene, condições de limpeza. Né? Ah, então não roube, não mate. Olha, quem comprar um CD e um DVD pirata cometeu crime de receptação. Pode ser preso. Certo? Semana passada circulou nas redes sociais 3 empresários, que eu não sei qual é o nome, mas disseram que são empresários, praticando crime de xenofobia, ou seja, falando mal de nordestino, incitando violência contra o nordestino, chamando o nordestino de burro, falando toda a barbaridade de nordestino. É um crime punível de 2 a 5 anos, na sua forma qualificada, quando é usado por rede social. Então, qualquer pessoa que comete um delito desse, porque a lei é para ser para todos. Então, se você assiste um filme na sua casa, por um site que disponibiliza filme de pirata, é crime, tem que ir preso. Então, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que cuidar do presídio, dos presos, da forma que eu gostaria que se eu estivesse lá preso. Não é ter regalia, não. É cumprir a pena do jeito que é para ser. Agora, do jeito que está, nós temos que ter essa mudança a longo prazo, não é rápida. A curto prazo, nós temos que ter o apoio à polícia, o apoio à Força Nacional, o apoio ao governo do Estado. Acabou a eleição, independente de eleição, quem você votou, quem não votou, apoiar o governo, apoiar o novo secretário, apoiar o secretário de Segurança, o André Costa está fazendo um excelente trabalho, o secretário de Segurança Pública, e a sociedade como se ocupar o espaço social. Não adianta se refugiar em casa, se trancar em casa, porque quem vai tomar conta da rua é a criminalidade. Mas nesse caso dela aqui, que ela está dizendo que os caras, os chefes, chegam e dizem, ó, não saia, não pode ter briga, não pode ir na comunidade vizinha. Como já agir? Que tem um bairro aqui em Fortaleza, eu também não vou falar nome para não... Tem um bairro aqui em Fortaleza que ele é tido como um dos bairros mais perigosos, né, do estado do Ceará, ou do Brasil, que está do Brasil. E ele é um bairro onde tem lá falou aqui em comida, né, lá tem uma alimentação gourmet lá que eu aprecio, e tem um amigo meu que mora advogado, que também é amigo meu, amigo Daniel, que mora lá próximo, e eu vou com ele lá tranquilamente. É uma moqueca de arraia, não é? Hã? É uma moqueca de arraia? Não, é sanduíche mesmo, é aquele sanduíche gourmet, né? E nós comemos de uma forma, esse da moqueca eu já sei qual é. A gente come de uma forma bem tranquila lá. Por quê? E eu vi uma vez, quando eu fui na casa desse meu amigo, às 2 horas da manhã, uma mulher com um relógio, andando com o seu cachorro na rua. E eu fiquei, rapaz, como é? Não, aqui não tem assalto, aqui não tem crime, aqui não tem. Por quê? Porque a facção que comanda aqui proibiu. Então realmente não tem. É como eu disse, o Estado oficial, ele abriu espaço para um Estado paralelo. Então, no caso desse aí dela, realmente acontece. Nós sabemos aqui que nós não podemos bater fotos. Todo mundo aqui gosta do selfie, eu não me excluo. Mas nós não podemos mais bater uma foto e colocar no Instagram, seja onde for, fazendo um certo gesto com o dedo. Porque é o gesto que vincula uma facção. Aí a pessoa da outra facção não gosta, manda matar, manda arrancar o dedo, manda arrancar a cabeça, filmando e distribuindo na internet isso. Então hoje nós temos 2 coisas aqui, para eu não me estender, 2 coisas. Primeiro, tem que ter uma política séria prisional, uma política séria de encarceramento, que trate sim o preso como preso, mas sem esquecer que ele é um ser humano. E nós temos que ter agora, de imediato, um não recuo das forças policiais do estado do Ceará. Não tem como recuar. Se ceder, piora. Tem que ir realmente agora para o enfrentamento. Não pode agir de qualquer forma, tem que agir dentro da legalidade, porque seja quem for, policial, agente penitenciário ou da facção, quem agir fora da lei é criminoso. Então tem que agir dentro da lei, tem que realmente dar segurança à população que está apavorada, como essa moça que está aqui, já que eu devo ir agora, talvez vá em fevereiro ao Canadá. Por quê?
Porque tem uma família aqui do estado do Ceará que sofreu um assalto, reconheceu um dos assaltantes que era de uma facção e ficou jurado de morte. E ele foi pedir asilo no Canadá, na verdade refúgio. Eles estão refugiados. E agora em fevereiro foi marcada a audiência para as autoridades canadenses dizerem se eles vão ou não poder ficar ali como um refugiado. E aí muito provavelmente deve ir lá fazer a sustentação oral. Mas para você ver, o povo está indo embora do Brasil, embora do Ceará, Portugal, Canadá, seja para onde for, com medo da violência. Esse caso que eu contei é específico, é uma ameaça de morte específica para toda a família. Agora, tem gente que sabe, realmente nós não temos nenhuma segurança de que nós vamos daqui para o nosso carro e não vai acontecer alguma coisa num pequeno percurso. Por quê? Porque o Estado perdeu o controle. E quando eu falo isso, não estou falando aqui, falando mal de governo A, B ou C, como eu disse. Para mim não importa isso de política. Quem está no governo tem que trabalhar para o povo. Ah, porque o presidente mandou, porque foi bonzinho, porque o governo daqui é oposição. Não, ele mandou porque é obrigação e tem que mandar. Ele é presidente do brasileiro e entre os brasileiros estão os cearenses. Né? Então, nós temos que dar apoio nesse momento ao governo, apoio à polícia. Nós não podemos disseminar o medo. Né? Ou seja, com fake news, ou com notícia verdadeira, porque é uma tática de terrorismo também, para que a pessoa fique reclusa dentro de casa. Agora, eu não posso ser burro. Eu não posso também, se eu sei que tem uma real ameaça, como no caso dessa senhora que contou, dessa moça que contou. Se você fizer tal símbolo, tal gesto, você pode morrer. Se você for em tal local, porque realmente tem isso. Se a pessoa é de uma facção, e aí ela é mandada, ela vai numa casa de uma amiga que mora no outro bairro, amiga normal, mas aí outra facção, ela está correndo risco de vida. Então, até o Estado retomar o mínimo de segurança para o cidadão, o mínimo, realmente, infelizmente, nós temos que ceder em alguma coisa dentro da nossa liberdade de locomoção, infelizmente. Pois é, o doutor Daniel esteve aqui com a gente semana passada. De uma semana para cá, você acha que melhorou? Consideravelmente melhorou e vai melhorar cada vez mais. Pelo seguinte, não é por causa da chegada da Força Nacional, não é por causa da Polícia Militar que tem ajudado tudo, mas fundamentalmente por causa da inteligência da Polícia Civil. A inteligência da Polícia Civil essa semana conseguiu apreender 5 toneladas, 5 mil quilos de explosivo, que seriam detonados. Agora eu acredito que nós precisamos dar ao problema o tamanho real que ele tem. Nós não estamos aqui num estado de caos completamente, não. A situação já foi mais controlada, notadamente pela eficiência do serviço de inteligência. Eu digo isso porque, se a gente fizer um pequeno comparativo, essas facções aqui, que eu também, como secretário, não as reconheço como instituição, meia dúzia de doidinhos aqui do Ceará, que estão tentando explodir viaduto, não conseguiram explodir uma ponte. Derrubaram uma antena da BR. Enquanto, se você comparar com as organizações criminosas que atuavam na Colômbia na década de 90, eles estouraram, explodiram, tocaram fogo, foi na Suprema Corte colombiana. E aqui no Ceará não se consegue, esses bandidinhos aí, não conseguiram sequer derrubar uma ponte. Então, assim, o problema não é desse tamanho, não. Agora, devemos frisar que 2 erros não vão dar um acerto nunca. Ou seja, não é porque o preso está sem condição, como o doutor Carlos bem frisou, nos presídios, que vai se poder aceitar essas regalias que estavam tendo. Não, pelo contrário. O Estado tem que fazer o preso e o condenado, o preso condenado, não o preso provisório, mas o preso condenado, o bandido e esse que está aqui fora, temer o Estado. Em 1984, o governo federal destinou a todos os estados da nação verba para a construção dos presídios no modelo da reforma do Código Penal. Presídios para segurança máxima, regime fechado, para regime semiaberto, as colônias agrícolas, e para as casas de albergado, que é o regime aberto. Os únicos 2 estados, em 1984, que construíram esse tipo de presídio, foi o Piauí e Minas Gerais. Todos os outros, os governantes, comeram o dinheiro de um jeito ou de outro e não construíram estádio nenhum. Não construíram presídios em estado nenhum. E aí o que houve? Houve a construção emergencial, ao longo desses quase 30 anos, de unidades prisionais que não conseguem comportar a separação do preso. Então, se o cara que é preso pela primeira vez, ele fica junto com o traficante, que já é chefe de cela, chefe de facção. Então, assim, houve um abandono estatal
nesse período todo, o que desagou nessa crise atual que estamos aqui. E aqui temos que ressaltar, mais uma vez, eu sou absolutamente convicto de que o que resolve a segurança pública é a inteligência da Polícia Civil. Note, a Polícia Militar e a Força Nacional é importante para dar a sensação de segurança, mas elas não teriam conseguido evitar que os 5 mil quilos de explosivos tivessem estourado. Foi a Polícia Civil. E aqui até mencionar o trabalho heróico, porque eles estão trabalhando virados, quase 24 horas por dia. Da Delegacia de Homicídios, da DRACO, do Dr. Leonardo Barreto, que tem heroicamente tomado a frente de muitas ações aí, e já são mais de 400 presos. E aí uma dúvida que surge é a seguinte: bem, os caras foram presos. E agora, esses presos vão ficar presos até quando e por quê? Ora, notadamente, eles foram presos e serão acusados de crimes, não como se está disseminando aí, crimes antiterrorismo, crimes de terrorismo, porque a lei antiterrorista aqui no Brasil, ela tem um defeito técnico. Ela foi feita no contexto das Olimpíadas em 2016, e lá nas Olimpíadas de 2016, colocou-se assim, que quem fizesse na lei, quem fizesse no artigo 2º da lei antiterrorismo, quem fizesse esses atos que essas facções estão cometendo aqui, explodir prédio público, explodir ônibus, tocar fogo em prédio público, tocar o terror como estão tocando aqui, seria enquadrado na lei antiterrorista, que é uma lei mais dura, prevê regime mais difícil de cumprimento de pena, é uma lei que faz com que tenha um caráter intimidatório maior. Ocorre que o legislador em 2016 errou. Ele colocou, querendo acertar inclusive, ele colocou uma expressãozinha na lei que no direito nós chamamos de dolo específico. Ou seja, só vai ser enquadrado na lei antiterrorismo quem cometer esses atos de tocar fogo em ônibus, tocar fogo em prédio público, mas com a finalidade específica de disseminar a discriminação, seja ela racial, seja xenofobia, étnica, racial. E aí, se você pegar o contexto real, a vida real aqui, esses doidinhos dessas facções aí, do GDE, do PCC, eu acho que aqui precisa ter coragem de dar nome aos bois aqui. Comando Vermelho, de GDE. Aqui, GDE é 1.200 doidinhos, não tem comando nenhum aqui, eles vão aleatoriamente aí. Se pegar eles, não estão fazendo isso por questões raciais, por questões de xenofobia, por questões políticas, não. Então, por isso, não podem ser enquadrados. E aí surge um problema fático. Ora, eles vão ser enquadrados pelo quê, então? Pela ação que tiver cometido. Aí você pega o crime de incêndio, tem uma pena bem pequenininha, não comporta prisão, vão ter que soltar. Você pega o crime de dano, é juizado especial, pior ainda, vão ter que soltar. Então, nós precisamos sempre dividir em dois aspectos, doutor Carlos. O primeiro, o atual, a crise. E a crise está sendo resolvida. Hoje não se compara o Ceará de hoje há 10 dias atrás, onde você tinha o comércio fechando às 4 da tarde, onde você tinha a linha de ônibus não funcionando. Hoje está tudo funcionando. Com medo, mas está. A população com medo, mas está funcionando. E a inteligência trabalhando. Há um boato de que essa diminuição dos ataques, essa nova fase de mais paz, digamos assim, foi em decorrência de um acordo que teria sido feito com algumas facções. Isso é mentira, fake news, inventado pelos criminosos. Na verdade, o que houve foi o seguinte: o desmantelamento da organização, com a transferência de mais de 40 líderes para presídios federais. E aí você nota, transferir para presídio federal, parece que estamos transferindo para outro país, né? Resolveu o problema daqui, transferiu para lá. Não. O que falta é infraestrutura. Se nós tivéssemos os presídios aqui mesmo, em outro lugar, como era para ter sido feito em 1984, não estaríamos passando por esse perrengue agora. Mas, sintetizando, precisamos investir em inteligência da polícia, notadamente inteligência. O que me dá muita esperança, porque agora o Centro Integrado de Inteligência do Nordeste das Polícias está aqui no Ceará, na Praia do Futuro, e deve estar com operação máxima. Ressaltando que o doutor Carlos já disse, que eu concordo plenamente, as ações de ambos os secretários, tanto da segurança quanto o do sistema penitenciário, foram acertadas. Não pode dar moleza para preso, não. É uma política que não leva a nada. Nós estamos aí há 20 anos, pelo menos há 20 anos, passando a mão na cabeça de preso. Não, negócio de passar a mão na cabeça de preso. Preso tem que cumprir regra da lei de execução penal. O bandido precisa ter meio Estado. Isso que essa senhora está passando aqui, o que mais me assusta, não é o que ela está falando, é um absurdo. Não. O que mais me assusta não é o que ela está falando, não. O que mais me assusta é a capacidade que nós estamos perdendo de nos assustar com isso. Está virando comum você passar por determinados bairros e dizer,
abaixe o vidro do seu carro, abaixe, erga a viseira do capacete, tire o capacete. Onde já se viu isso? Isso não, virou comum, virou lugar comum, Jaque. Não dá. Tinha um filósofo, morreu já, alemão, Immanuel Kant, que ele dizia assim, os extremos se encontram no erro. Assim como muita gente está dizendo, não, essa política de endurecimento é muito ruim, porque gera essas rebeliões, gera essa reação. De outro lado, passar a mão em cabeça de preso. Me diga uma coisa, como foi que essas 5 toneladas de explosivo entraram no Ceará? É preciso saber, é preciso investigar. Pronto, você falou, outra coisa, só para completar, porque é importante. O doutor Carlos falou assim, não tem problema não. E aqui com todo respeito, vamos divergir das ideias, não das pessoas, porque eu tenho um respeito ímpar. Até como pessoa e como advogado, como religioso, um respeito ímpar. Mas divirjo. Não concordo com a sua ideia de que, pode botar lá a televisão. O Estado está errado em falar isso. Não falei que podia botar, não. Não falei que podia botar, não, Daniel. O Estado está errado em permitir que bote. Está errado em permitir. Está errado em permitir. Para mim, o simbolismo de uma televisão, me perdoe se interpretei mal, então, mas o simbolismo de uma televisão, de plasma, de LCD, sei lá do que, de LED, lá, para um cara que está preso, aquilo não é hotel, não. Ele tem que trabalhar, tem que botar o cara para ser pedreiro, para ser marceneiro, se for uma pessoa de curso superior, para fazer a atividade dela, para dar aula para os outros presos. Só assim vai, não pode continuar nessa moleza que está aqui. Essa moleza já ficou comprovado, para finalizar, que essa política de passar a mão em cabeça de vagabundo, em cabeça de bandido, não dá certo, em nenhum lugar do mundo. Só para finalizar aqui, que eu estou falando demais, me perdoe, mas em 1900, eu me empolgo com o tema. Em 93, quando Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York, assumiu Nova York, você sabe o que foi que ele fez para acabar com a violência? Em Nova York você não conseguia assistir uma peça de teatro na Broadway, que você era assaltado. Hoje é o metro quadrado mais seguro do mundo. Ele fez o seguinte, ele chamou um professor de Stanford, amigo dele, e aplicaram a teoria da janela quebrada. Todo mundo fala a teoria da tolerância zero. Não, aquilo ali foi um braço da teoria. A teoria era da janela quebrada. Pegaram 2 carros idênticos, colocaram um no Harlem, o bairro mais violento dos Estados Unidos, e outro em Beverly Hills. Em 2 horas, o carro que estava no Harlem foi depenado. Em 2 dias, o de Beverly Hills estava perfeito. E aí o professor foi lá no carro de Beverly Hills e pegou um martelo e quebrou a janela. Quebrou só a janela do carro. No final da tarde decidiu, o carro tinha começado a ser depenado. Com isso ele provou o quê? Que o bandido, ele tem que respeitar o sistema. E aí, porque se ele vê uma janela quebrada, passa a impressão de abandono. E aí quando chegou em Nova York, ele chegou para o Rudolph Giuliani e falou assim, não adianta você botar policial na rua, como fizeram aqui nos últimos 4 anos, de contratar 8 mil policiais militares. O que você tem que fazer é passar a sensação de segurança para o morador, para que ele faça parte desse processo de segurança. E aí passaram 6 meses em Nova York sem contratar um policial. Fazendo sabe o quê? Trocando vagão de trem que estava quebrado por vagões novos, tirando as pichações dos prédios públicos, trocando as lâmpadas amarelas da cidade por brancas, limpando as ruas, para dar a sensação de que o Estado está presente. Aqui no Brasil, é o que eu falei, o João Daniel, Dória, da ocupação do espaço público. Exato. Aqui no Brasil, o João Dória, em São Paulo, quando ordenou que fizesse a limpeza das pichações que tinham nas estátuas públicas, na estátua de Dom Pedro, nas outras que tinham no centro de São Paulo, Ave Maria, fizeram um caso. Não, é arte urbana. Meu amigo quer fazer arte, faça num local privado. Faça no muro da sua casa. Num prédio público, o Estado tem que imperar. Então, só para refletir que essa política de colocar muito policial na rua passa uma falsa impressão de segurança. Precisa ter a polícia militar para reprimir, mas violência urbana se combate com investigação, com o Estado presente, com ruas asfaltadas, com luzes brancas nas ruas, com escola funcionando em tempo integral. Sem isso, você pode contratar 1 milhão de policiais que não vai resolver. E só para terminar, estou falando isso há muito tempo, porque vem surgindo as ideias, essa questão das medidas emergenciais que o governador adotou agora, estão corretas também, são paliativos para aquilo, mas estão corretas também, no que tange especificamente a 2 delas, que é a recompensa. Eu acho que não vai funcionar muito, mas eu acho que existe no mundo todo isso. Existe no mundo todo. É desde o Velho Oeste, qualquer filme do Velho Oeste, você tem lá, né? A sua cabeça está a prêmio. E a outra medida, que é a de chamar os policiais que estão na reserva, é só bom que fique claro o seguinte, como eu estou dizendo, não resolve, é medida paliativa para a crise agora. Mas não é uma imposição do governo. O policial vai, o que quer. Se ele chegar lá, alegar que não tem condições físicas, psicológicas ou familiares, ou que está morando em outro lugar, ele não é obrigado a estar. Jaque, só para deixar bem claro isso aqui,
quando eu falei das televisores, é porque eu que advogo no crime há 15 anos, Daniel, quando eu estive na CPPL 5, E o cartaz, né? há cerca de 6 meses passados, quando eu vi, eu disse, que é isso? Televisor LED 32 polegadas pode entrar à vontade. Aí eu vi as caixas de televisor LED sendo entregadas para familiares, é um absurdo. Então o que aconteceu, Jaque? O Estado, afrouxado, sem condições de impor autoridade para que o criminoso tenha medo do Estado, começou a dar concessões. TV de LED, visita íntima. Fizeram um pré-Réveillon em alguns Fizeram um países pré-Réveillon. aqui. Então, assim, Não existe são lugar nenhum coisas, civilizado do mundo são isso coisas permitido. inadmissíveis. É como eu falei aqui, Daniel, a lei de execuções penais é boa, ela não é uma lei ruim. Agora, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida ao ponto de que o Estado paralelo seja exterminado. Para que transferir esse povo para presídio federal? Pois é, qual é a grande diferença Qual é a mesmo? finalidade? Assim? Qual é a grande Lá- diferença e disso? Lá com- e funciona. comunicabilidade. Lá funciona. Lá funciona sua e aqui não funciona você por não tem quê? noti- porque você Comunicabilidade. não tem notícia. Por Você quê? não- Comunicabilidade. Porque não Agora, tem- por que eu não vou pegar? E por que agora vem um grande e aí vem um porém? Né, o Eunício Oliveira tentou aí no ano passado, apesar de que já tem projeto de lei rodando no Senado e na Câmara há muitos anos, ele reeditou um projeto de lei da obrigatoriedade de bloqueio de celulares em Mas, presídio. Carlos, assim, e essa aí questão colocaram na calçada da casa dele. Do bloqueador. Presídio mudo, Eunício morto. E aí o negócio ficou meio que a mídia sem falar. O que aconteceu? Bem rapidinho, Daniel, o que aconteceu? Passou essa lei por unanimidade. Está na Câmara dos Deputados agora, para colocar bloqueador. E aí qual é o problema do bloqueador? Primeiro, vai bloquear pessoas que moram próximos. E no Ceará nem tanto problema, porque os nossos presídios hoje não são mais dentro da cidade. A maioria é na BR. Mas no estado de São Paulo e outros estados, vai prejudicar quem mora no redor. Outra coisa, o bloqueador, ele bloqueia ligação. Ele não bloqueia sinal Wi-Fi. Ele não bloqueia sinal doutor de Carlos, rede. Doutor Carlos, eu acredito que essa questão do bloqueador me parece uma discussão vazia. Porque basta não ter tomada na parede. Sim. Como é que vai carregar um celular? Essa semana foi falado muito sobre isso. sim, Tira a tomada, Nós pronto. temos hoje um presídio no Ceará que não tem tomada. Lembre-se de Paulo Jorge, Que é o Jorge presídio de Paulo segurança Leme, máxima. do E empresário lá o Jorge pessoal Paulo não tem Leme. celular. O simples Não é tem muito celular. mais fácil que o complicado, Jaque. Não bota, primeiro, não era nem para entrar. Tá, Aí mas, por que, que o não, presídio me federal responde. funciona? Por quê? Pronto, isso eu ia saber. Primeiro, porque lá você não tem notícia de celular entrando, você não tem notícia de agente sendo corrompido, você não tem notícia. Simplesmente lá não tem nada de extraordinário. Tem a lei sendo cumprida. Você não tem grandes estruturas físicas. A lei só isso. cumprida. Aqui, eu quero saber, eu não tenho ouvido, e aqui eu até provoco os meios de imprensa a noticiar que nesses 20 dias de crise eu não vi uma notícia das corregedorias afastando ou punindo severamente os agentes, ou pelo menos identificando os agentes estatais, e aqui de qualquer categoria, que tenha permitido ou feito vista grossa Ou inserido. para os 600 celulares que pegaram dentro do presídio. Primeiro, negócio de bloqueador de celular não precisa. Primeiro, não é para entrar. E se entrar, coisa simples, não deixa carregar, não bota a tomada. Para que tem uma tomada? Me diga para que precisa de uma tomada numa cela? Simples assim. O que me falta, me parece faltar aqui, é vontade política. E aqui nós temos que responsabilizar quem juridicamente é o responsável, que é o chefe do estado do Ceará, que é o governador. Falta vontade política. Pelo menos faltava até o dia 31 de dezembro de 2018. De lá para cá, parabenizando, eu que sou um severo crítico de algumas medidas. Não só desse último governo, de vários Não, anteriores. de né? vários. Ah, mas, é, assim, não veio de agora, vários, né? de vários. Mas Verdade. desagou agora. E do dia 1º para cá, com louvor, ele, a equipe toda do primeiro escalão, e eu acho que gerou um sentimento de todo mundo de que nós estamos vencendo o crime. Temos que parabenizar do dia 1º para cá o governador por essa postura nova. Gerou-se um sentimento coletivo. É o que Fernando Lassalle dizia de um sentimento coletivo, de que nós podemos. O presidente Obama ganhou a primeira eleição dele dizendo yes we can, sim nós podemos. E sim nós podemos vencer o crime. Agora com uma vontade política simples. E me parece que o governo do estado aqui acordou que o país está nessa onda. Eu sou muito esperançoso, já disse aqui no domingo passado,
E ressalto que eu estava conversando aqui nos bastidores com o Dr. Carlos. Eu acho que daqui a pouco o Sérgio Moro vai desencadear um monte de operações aqui, o que tem de gente sem dormir aqui no país todo. E tem que ser feita essa mudança cultural. Violência urbana não se combate com polícia militar. Se combate com inteligência e mudança cultural. Concordo. E só para fechar aqui a questão do que o brasileiro vem passando, e aqui especificamente o Ceará, o Daniel falou aí no Rodolfo Giuliani, que foi o prefeito de Nova York. Em dezembro de 2018, o estado de Nova York, né, o município de Nova York, ele comemorou 28 anos de regressão todo ano da violência, ou seja, de 1990 até 2018, foram 28 anos, todo ano cai na violência. E aqui nós tivemos o oposto. Em 1990, como eu falei, nós nem podíamos andar nas ruas do estado do Ceará. E a coisa foi piorando do jeito. Eu tive uma aluna minha, Daniel, há mais ou menos 10 anos passados, para você ver, 10 anos passados, que uma aluna minha chegou e disse: professor, é uma portuguesa, quando eu vim morar no Ceará, primeiro dia eu arrumei a casa e no segundo dia liguei a televisão. Estava passando esses programas policiais. Eu entrei em síndrome do pânico, diagnosticado depois por médico. Que eu fiquei meses sem ter coragem de botar o pé na calçada, porque eu imaginava, se botasse o pé, levava um tiro e morria. Então, a violência no estado do Ceará, de 1990 para cá, ela fez um caminho inverso de Nova York. Por quê? Políticas públicas erradas, tanto de segurança pública como de encarceramento. Nós não temos mais onde botar preso. Não tem mais onde botar. A CPPL5 tem 3 vezes ou 4 vezes, para dar só um exemplo aqui, da população carcerária que cabia. Ah, não tem nada não, enche, bota um em cima do outro e tudo. Certo. E quando esse preso sair de lá, brutalizado? Um preso que esteja lá, outra coisa, o Daniel falou aqui, em preso provisório e preso condenado. São 2 tipos de preso. É um preso que está respondendo um processo, ele pode ser inocente ou não. Qualquer pessoa pode, é um direito do cidadão responder um processo criminal. Não ser preso sem um processo. E tem aqueles outros que já foram condenados. A lei determina que sejam guardados de forma separada. Hoje não é. É colocado tudo na vala comum. É todo mundo junto. Então é uma falta de estrutura nos presídios, é uma falta de estrutura na carceragem do Brasil como um todo, aqui especificamente no estado do Ceará também, e a segurança pública. Então nós temos realmente que dar andamento no que está sendo feito agora, retroagir jamais, para ver se daqui a 28 anos nós poderemos comemorar como Nova York comemorou agora, a queda da violência, o cidadão andando nas ruas sem ter medo. Mas você falou da troca de administração também, né? Você acredita que agora possa ter... a gente falou muito a semana passada sobre a corrupção dentro das penitenciárias, entendeu? Você acredita que agora isso pode diminuir? Você fala das penitenciárias em si. Porque quem é que deixa esse celular entrar? Eu lhe garanto quem é que que eu não facilita a sei. vida? O Daniel falou aqui, parabéns pela nova postura. Eu não sei o que levou o governador a ter essa nova postura. Não sei. Porque até 15 dias atrás não tinha. E agora teve. Me parece que ele acordou que o país inteiro está nessa onda de mudança. Mas vocês não acham que até a mudança do presidente também traz essa aí o que está acontecendo? Essa força? Pelo menos, porque não se faz uma mudança desse porte sem se ter noção de que haverão consequências, de que haverá um resultado. E agora, consequências que não foram más, mas necessárias. Tinha que ser feito. Então, realmente, com esse novo secretário de administração penitenciária, o que nós acreditamos, eu particularmente, é que vai acabar essa questão. Por exemplo, qual é uma ideia desse novo secretário? Daniel falou, não bota bloqueador não, é só não deixar entrar. Mas quando se trabalha com humano, é complicado. Então qual é a política dele, que eu vi ele falando sobre isso? Ora, preso está na cela, vai para o banho de sol, revista. Voltou do banho de sol para a cela, revista. Foi para a visita, revista. Voltou da visita, isso dentro do revista. Então, um controle interno dentro do presídio, com um rodízio, aqui eu sugiro, ele não falou nisso, eu sugiro para ele, caso ele veja, um rodízio de agentes penitenciários, não deixar o mesmo agente penitenciário no mesmo presídio. Aqui não é desconfiança de ninguém, é porque é ser humano. É uma política que tem que ser pegar afeição por ninguém. Que você não possa. 4 ou 5 meses atrás,
ou até menos, até 3 meses atrás, os nossos presídios estavam entregues à administração de cada presídio para uma facção. Sim, Isso menos não um, que era um caldeirão, o presídio feminino. Não existe nenhum, Presídio feminino. Porque nenhum nós temos- Estado democrático do mundo. Não existe uma instituição pública, seja ela uma escola, um presídio, está entregue à administração da Ao bandidagem. Estado paralelo. Nós aqui temos o presídio feminino único, a Auri Moura Costa, o único presídio feminino. A situação lá ainda era pior, por quê? Estive conversando, inclusive, com a diretora devido a uma advogada que estava lá recolhida naquele presídio. E, como eu sou do Tribunal de Prerrogativas do OAB, fui lá conversar com ela para ver a situação. E o que aconteceu lá de pior? Que ela me relatou, a diretora: olha, aqui nós só somos um presídio. Então nós temos que dividir o presídio pelas facções nas celas. Mas aí é culpa dela? Não. Se ela não fizer isso, vai ser gente morta toda hora. Porque, como nós vimos aqui o testemunho da cidadã que está ali escondida, porque não pode aparecer, se visitar outro bairro, morre. Está entendendo? A ameaça é essa. Então, nós temos que agora, não pode mais retroagir, acabar com esse poder dessas facções. Negócio de, vou matar, vou fazer acontecer, não vai. É o Estado que vai poder fazer acontecer, e não a facção. Agora, vai demandar tempo e endurecimento. Não pode retroagir de forma nenhuma. Pronto. Seguinte, esse assunto é um assunto que daria realmente o programa inteiro. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas se você tiver mais dúvidas, quiser conversar mais com o Dr. Carlos Rebouça, como é que entra em contato com o senhor? Tem o site, né? www.carlosrebouças.com.br. Lá tem todos os contatos do escritório. E o Dr. Daniel? O Instagram, @prof de professor, @prof Daniel Maia. Pode mandar direct lá com dúvida, com qualquer coisa relacionada ao direito, que estou à disposição de todos. Amigo, você quer fazer mais alguma consideração ou quer fazer alguma pergunta aí para os nossos advogados? Não. Tudo que eles falaram é realmente verdade. O primeiro falou que vai nos bairros e consegue ficar tranquilos. E realmente antes essa era a situação. Você não tinha assaltos, a gente chegava de madrugada muito tranquilo do trabalho. Porém, atualmente, com essas ondas de ataque, o clima na periferia mudou. Pode ser que ele tenha essa opinião, pois não mora lá. Antes eu falei isso. Não, mas ela afirmou isso agora, que antes era assim mesmo, que não existia. Não existia. Um medo, né? Medo Isso. nenhum. Você não dormia de portas abertas, que não tinha nenhum problema. Mas essa situação de medo, ela é recente. Sim. A gente conhece há E pouco que a tempo. tendência também é melhorar, deixa né? eu só ressaltar mais uma coisa, por favor, para não ficar mal entendido. Eu falei isso aí, dando um exemplo, mas não como é uma coisa boa, não. Sim. Era uma coisa ruim. Por que era uma coisa ruim, mesmo tendo calma? Porque quem mantinha calma era o traficante, era a criminalidade, não era a polícia, não era o Estado. Então foi mais um exemplo que eu dei de algo ruim que implementou-se por frouxidão, uma inversão total, por frouxidão do Estado. Criou o Estado paralelo, teve esse poder de dar toque de recolher, de determinar, não quero assalto aqui não. Não quero roubo aqui não. E se for pegue, é morto, é arrancado a mão. Os refugiados urbanos que foram expulsos das casas por traficante, o Estado não fez nada. Mas uma coisa é certa, né? Assim, tá melhorando, né? Tende a melhorar, isso que eu desejo para você, para sua família. E você que está em casa, você nosso telespectador, se surgiu alguma dúvida, algum fato novo, se você está passando por algo, quer vir aqui também conversar com a gente está aberto aqui para a próxima semana a gente continuar também esse assunto, tá bom? Então, muito obrigada aos doutores, muito obrigada de verdade, é sempre um prazer recebê-los, vocês sabem disso que eu adoro, e agora nós vamos quebrar um pouquinho esse clima, né? Então, assim, tem coisa melhor do que você ganhar um carro zero de presente? Já pensou um negócio desse? Você pode ganhar com a Mille, olha só. Que tal começar o ano de carro novo? Olha só esse carro maravilhoso. Ele pode ser seu. Você pode concorrer a 3 automóveis igualzinho, ó. Esse aqui, você tá vendo? Maravilhoso. Esse daqui, ó, é o Jeep Renegade, que é 0 quilômetros e ainda mais. Você também pode ter a chance de iniciar o ano ganhando dinheirinho extra. São mais de 20 vales de R$5.000. É a promoção Compre Mille e Concorra.
Gente, a Mille está no mercado há 35 anos e é simplesmente a maior indústria de papel higiênico do Brasil. Eu falei do Brasil, é isso mesmo. Possui uma linha completa de papéis higiênicos, tem toalhas de papel, guardanapos, fraldas descartáveis, absorventes e ainda toalhas umedecidas. Gente, ela está fazendo essa promoção para mim, para você, para todo o Brasil. Para participar é muito fácil. Então, muita atenção. Na compra de um produto Mille, aqui ó, a gente tem diversos produtos. Onde vocês estão vendo aqui, ó, tem produto Mille, tá bom? Na compra de um produto Mille Residência,